o filme tá aí com a legenda e tudo mais, é só. Pessoal, boa tarde a todos que estão aí presentes. Nós aqui do Cineclube Utopias do Cerrado vamos mais uma sessão, né? Essa sessão aqui hoje é a respeito do nosso grupo de estudo, né? Nós estamos estudando a história do cinema mundial a partir de um livro, né? E pegando os gêneros de cinematográficos, e nós estamos agora no documentário, né? Documentário moderno e tal. E sempre que nós, para quem não sabe como é a dinâmica desse grupo de estudo, é sempre que nós pegamos um desses capítulos do livro, né, que a gente vai avançando na história, nós escolhemos um dos filmes que estão lá citados no próprio capítulo, né? E hoje, como foi divulgado, nós vamos discutir aqui o documentário Crônicas de um Verão, né? E o Max Prado é o que vai conduzir aqui a nossa conversa, né, aqui no nosso grupo de estudo de hoje. Então, passo a palavra a você, Max, e a gente vai aí conversando sobre o filme, sobre o documentário, sobre o que está proposto, né? Uhum. Então é isso que o Rogério falou, e boa tarde para quem está aqui. Rogério, começa até já com a provocação. O pessoal não viu o filme, mas eu acho que o pessoal pode responder essa depois, que a gente até conversou ontem rapidinho, brincando. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? É o dilema agora, para começo de provocação, logo sobre o filme. Então, para o pessoal que não assistiu o filme ele se passa no início da década de 60, mais precisamente em 1961. Eu não sei bem se o pessoal já teve contato, ou pelo menos conhece, sobre o Edgar Morin e o Jean Rouch. O Jean Rouch como cineasta e roteirista do filme, e o Edgar Morin como sociólogo também. Se você quiser falar um pouco também para o pessoal sobre o Edgar Morin, se você se sentir a necessidade também. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, toca aí tudo que você preparou, né, tal. Depois eu vou até desligar minha câmera aqui, depois a gente abre uma roda de conversa entre nós. Sim. Então, começando com o filme propriamente dito, ele é um filme bem simples, mas o que predomina nesse contexto é uma ruptura com o tradicional, com o primeiro gênero de documentário, que o documentário ele tem um caráter informativo em si, mas só que até o início dos anos de 1920, 1930, a contextualização era totalmente diferente. O que vem a ser inovador com esse gênero fílmico, no caso Crônicas de um Verão com Edgar Morin e também com Jean Rouch, é a questão da inovação, primeiro com a questão da tecnologia com a câmera móvel, que é a câmera como um dispositivo. E o que eu posso colocar assim de maneira simples e direta, essa questão da inovação tecnológica, que para a época era algo totalmente revolucionário para os padrões, inclusive para os próprios padrões estéticos mesmo, que anteriormente era bem mais complexo a questão de elaboração fílmica também. A Pamela entrou, boa tarde para a Pamela, seja bem-vinda também. Essa questão da câmera é um fato, um detalhe importante dessas questões, não só a questão estética, mas a questão da própria elucidação do filme, na questão do documentário como gênero em si, que foi um fator de grande importância. E tendo em vista que esse gênero de documentário, a partir dos anos 50, ganhou uma maior relevância, no caso com Edgar Morin como lado sociólogo, e com Jean Rouch como cinegrafista também, como roteirista, que ele acaba dirigindo o filme, acaba conciliando o útil ao agradável. Se pode falar assim de uma forma bem simples. As coisas não são tão simples, mas acabam no contexto, acaba sendo bem simples. E pegando pelo livro do Fernando também, que é a História Mundial do Cinema, aí tem a parte do Francisco. O Francisco Elinaldo, ele vai falar sobre essas questões mesmo na parte do artigo. E a princípio é isso. Entrando no filme propriamente dito, o filme tem um detalhe peculiar que é muito interessante, que ele trabalha temáticas que acabam sendo de forma indisciplinar, que podem passar pela sociologia, pela história, tendo um pé na filosofia também, que dá para fazer um paralelo muito interessante com a psicanálise também, que durante até o próprio artigo cita essas questões da mente. E o Edgar Morin é muito interessante devido ao fato que ele tem a questão da Crônica de um Verão no filme em si, mas pode fazer também com a questão do paradigma. Paradigma não sei se seria a melhor palavra, mas a teoria da complexidade também, que ele elabora ela de três formas, aliás.
Ele não elabora ela de 3 formas, mas ela pode ser interpretada com 3 itens importantes, que é o indivíduo como autoafirmação do eu, que retrata a questão da subjetividade, onde ele é plenamente dono de si mesmo, das próprias ações, é vinculado a uma questão pessoal, subjetiva, como eu já até falei na questão anterior. Como primeiro ponto que pode colocar dessa teoria da complexidade é esse, o indivíduo como autoafirmação, que volta às questões subjetivas do próprio indivíduo inerente, com o padrão de convívio na sociedade como um todo. E também ele tem o segundo aspecto também equivalente, que é a questão do eu. Que essa questão do eu, ela pode também ser feito um paradigma não, pode ser feito uma análise também, junto com a psicanálise também, que pode entrar, se eu não me engano, não sei se eu estou falando algo totalmente diferente, fugindo muito, pode usar com o Freud também, porque a questão do Edgar Morin está relacionada ao princípio do egocentrismo. Aí eu não sei também se você quiser depois falar também, na hora que for comentar isso. A questão do id ego, ego e superego também com o Freud, essas questões de psicanálise mesmo. E o indivíduo, nessa segunda parte que eu falei agora dos aspectos equivalentes, com o retrato eu, o indivíduo ele é parte totalmente voltada ao centro, com a questão da ação, da visão e a função também, que ele tem um interesse do próprio interesse pessoal, que acaba trazendo uma conotação não só subjetiva, mas uma conotação de peso totalmente expressiva, onde vai as próprias ações mesmo, vai falar por si. E o aspecto também, outro aspecto, que é o segundo, que acaba sendo o terceiro ponto desses 3 aspectos também, que é a questão do aspecto antagonista, que o indivíduo, de certa forma, ele já não vai estar com aquele caráter subjetivo totalmente, mas com um caráter de interiorização também, que o indivíduo, ele traz com a própria vivência em si, desde o próprio nascimento, com o passar do tempo, com as ações, com os valores que ele vai absorvendo durante a vida. Boa tarde, Elivane também acabou de entrar. E praticamente essas questões da criação, do meio em si que ele se encontra, mas com a questão exterior, que ele acaba interiorizando e também trazendo para os seus próprios valores, que ele tem uma necessidade, que o Edgar Morin também fala que é uma necessidade de pertencimento, que ele relaciona com o estar em nós também, nessa teoria da complexidade. E o outro fator de total importância, que é o terceiro ponto e último dessas questões, são também que ele fala que nós não somos eu gaguejei aqui, mas nós não somos um produto do meio, mas nós somos produtores do meio, porque esse processo de interação, onde o indivíduo e sociedade, com os valores, ele introjeta para si, mas ao mesmo tempo ele exterioriza a sua subjetividade, com seus valores que ele acha digno, com a forma de ver, não só na forma de ver, mas a forma de pensar, de sentir, de se encontrar e também de se definir no mundo, que acaba, de certa forma, trazendo as coisas interiores, vai exteriorizando essas ações, através dos discursos, das práticas, da fala, da própria maneira que o indivíduo comporta no meio. Não só comporta, mas que ele interage com os demais, seus semelhantes no meio. Acaba tendo um fator muito importante. E o Edgar Morin também, eu estou fazendo só uma contextualização bem rápida dessas questões, que o Edgar Morin também fala que a família faz parte dos processos inconscientes, que nesse processo de interação, por exemplo, quando você tem um filho, Vanderlane também, boa tarde, quando você tem um filho, algum laço afetivo que você vai desenvolvendo durante o decorrer da vida, isso acumula também no seu processo de interação e na forma que você se sente, se vê no mundo também, não só eu estou falando nessa parte com minhas próprias palavras, tentando elaborar de uma forma bem simples, mas é praticamente isso. Ele fala da questão dos laços, mas o próprio fator de laço de interação do indivíduo em si, com a forma que ele interage, acaba acumulando o processo. E a sociedade, para ele, é vista como algo interior, que é interiorizado nas próprias ações do indivíduo. O indivíduo absorve aquilo de alguma forma, interioriza, mas segundo suas próprias ações e da necessidade. E pegando do filme propriamente dito, partindo dessas premissas, já tem algo muito importante no filme, que não só a questão da temática, que lá abrange as temáticas da questão étnico-racial, a questão da estrutura do convívio em sociedade em si, e dessas outras relações. Acaba tendo uma conotação um pouco política também, que tem algumas falas, e a pergunta emblemática do filme, o pessoal, não sei se o pessoal provavelmente não viu, mas o que é felicidade? Uma pergunta estarrecedora, né? Para muitas pessoas, muita gente vai pensar: o que é felicidade? A pessoa vai pensar: o que me faz feliz? E a gente já parte dessa premissa. Ana Lúcia também, que entrou agora, boa tarde. Parte dessa premissa. Para muita gente, se você perguntasse para muita gente Boa agora o que tarde. é felicidade.
Boa tarde, seja bem-vindo, bem-vindos todo mundo. Então, se partisse dessa premissa e perguntasse agora para qualquer um aqui, o que é felicidade? Você é feliz? Muita gente ia pensar, o que me faz feliz? E durante o filme, essa experiência com a Marceline, que ela, uma jovem, ela acaba saindo como uma redatora. Na verdade, ela vai procurar para o documentário, entrevistando os transeuntes, que são as pessoas no dia a dia cotidiano de Paris também, que dá para perceber que é uma experiência totalmente interessante para os padrões da época. Sair na rua com a câmera de modo assim totalmente aleatório, as pessoas já de certa forma já vão pensar, mas que droga é essa? Uma câmera me filmando, o que eu vou falar, o que eu vou pensar, como eu vou me portar diante da câmera. E já dá para perceber uma contextualização de estranhamento, de certa forma. Com a câmera já é estranho, a pessoa ainda te pergunta, você é feliz? O que é felicidade? Surgiriam várias respostas hoje em dia. Se a gente perguntar, se eu perguntasse para vocês, qualquer um de vocês, ou o Rogério, algum de vocês perguntasse para mim ou para qualquer outro integrante aqui que se encontra aqui no exato momento, o que seria felicidade? Surgiriam várias respostas. E o filme é muito interessante nesse fator, que essas questões a gente para pensar, surgiriam várias respostas, mas o que é verdadeiro? Será que existe uma verdade absoluta? Levanta essa prerrogativa durante o filme. O que é verdade? O que é felicidade? E durante o filme propriamente dito, são ditas várias questões, mas uma coisa que é totalmente perceptível, que ninguém, sem exceção, durante o filme, ninguém é totalmente feliz. Sempre falta alguma coisa. Para algumas pessoas falta o dinheiro, que é um problema que é relatado muito durante o filme também. Para um senhor também, ele relata a falta da esposa, que era praticamente era o braço direito no convívio também, e falta essa lacuna emocional também, que acaba caindo naquele ponto que eu falei anteriormente da subjetividade com o indivíduo, com a interiorização, tanto dos sentimentos, com os vínculos afetivos e tudo mais. E é um fator de grande importância que a gente percebe que ninguém dá para falar que totalmente feliz não é uma utopia buscar a felicidade, mas a felicidade no próprio contexto de socialização ela se torna totalmente complexa, que vai muito de encontro a essa teoria do Edgar Morin, como sociólogo também, com a teoria da complexidade, com a forma de pensamento e de ação também, que é muito interessante sobre tudo isso. E durante o filme são levantadas essas temáticas. E mais à frente tem uns diálogos interessantes, que durante o jantar, o marido, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas até eu acho que não passa, mas passa da esposa dele também, que agora eu não lembro bem. Me fugiu a memória, mas o pessoal, quando assistiu o filme também, vai conseguir perceber bem essa cena. Ele fala da necessidade também, que no caso o Edgar Morin e o Jean também está nessa parte. Ele pergunta sobre a questão se ele é feliz realmente, agora que ele conseguiu adquirir uma casa, que era uma coisa que ele tinha uma preocupação já de longa data. Mas dá para perceber que não existe uma satisfação total, não. Porque a casa, como um bem-estar material, como a questão subjetiva que acumularia também e traria uma melhor qualidade de vida, ela não foi totalmente satisfatória. Mas ele lembra também com a esposa que o local anterior onde os mesmos moravam era muito pior. Dá para perceber essa questão, que sempre para falar de felicidade em si vai faltar alguma coisa. E durante esse processo, que é totalmente nítido nessas questões dos diálogos. Uma, uma parte também muito interessante do filme são as temáticas étnico-raciais também, que o Alberto é um jovem africano que se encontra na França, que ele acabou vindo do país dele, inclusive, com a busca de condição de vida melhor e outras questões. Ele faz uma fala muito interessante, que no país dele também, o pessoal era visto como uma certa chacota, que o pessoal tampava as partes íntimas, no caso, com uma folha também. Porque muita gente vai pensar, mas que coisa idiota tampar com a folha, mas ele fala que para os europeus também, o pessoal dele, no caso ele é africano, o pessoal via aquilo como uma coisa assim totalmente ultrapassada, pensava esse povo primitivo, não tem a mínima noção, tanto de ética quanto moral, porque sempre entra essas dicotomias que acabam indo com o aspecto da colonização, que tem aquele discurso europeu, do olho claro, totalmente, é clichê, todo mundo já ouviu isso várias vezes, o europeu totalmente civilizado, com o olho claro, com os bons modos, tem a questão da conduta também, é considerado uma pessoa assim no patamar ideal, tanto de comportamento quanto de inovação, de tecnologia, dos recursos e tudo mais. E a Sandra também entrou agora, boa tarde. E
O europeu visto como civilizado e o africano não, como totalmente primitivo, uma pessoa inerente, assim, que tem muito que aprender ainda, inclusive nessas questões de etiqueta, na questão moral, enfim, várias questões que daria para fazer um longo debate, pegando por essas questões mesmo, até pelo próprio aspecto da colonização. Mas o que chama realmente dito propriamente nesse filme, além da inovação, é o devido fator que uma câmera ela pode também ser um modelo de facilitação. Facilitação não seria a melhor palavra, eu não sei nem se tem isso, mas ela seria um agente que facilitaria a comunicação, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande nas pessoas. Quando você coloca uma câmera ou faz algum tipo de pergunta, a pessoa se sente totalmente acuada também, porque ela vai pensar como eu deveria me portar. Se é que existe uma forma totalmente de se portar, tanto diante de uma câmera quanto dos demais indivíduos da sociedade também, que a gente participa nesse processo de interação, a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande. No filme, essa dificuldade também ela é propriamente dita, ela é nítida também, que durante as falas da Marceline, das perguntas que ela faz sobre a questão da felicidade, ela vai entrevistar algumas pessoas, até de certa forma existe uma hostilidade por parte de alguns, e de outra forma também existe algo assim totalmente jocoso, que é vergonhoso para ela também, que às vezes ela vai aproximar das pessoas. Existe uma certa indiferença que acaba sendo proporcionada pelo esse próprio meio mesmo, meio urbano, no caso Paris também, que é considerado uma cidade assim, eu não sei se eu estou falando alguma besteira, mas devido ser uma cidade um pouco mais fria também, né, que a gente ouve muito essas questões também de Paris ser uma cidade de temperatura baixa, isso acaba de certa forma influenciando no comportamento das pessoas também, que acaba trazendo uma conotação não só de individualidade, mas um certo ar de frieza nos próprios indivíduos, não só a questão de temperatura, mas a própria questão mesmo da personalidade de alguns, que não dá para generalizar, mas no filme são levantadas essas questões. E tem um diálogo no filme entre o Henry também, que ele menciona muito sobre a questão da vida urbana, ele sendo um trabalhador da Renault. A Renault era praticamente o suprassumo da época na produção francesa de carros. Aí ele menciona essa questão, que ele, durante a fala, inerente, ele se colocando nesse próprio local, ele poderia trabalhar muito, muito mesmo, e ele não conseguiria ter nada. Ele poderia frequentar um melhor restaurante, poderia em qualquer lugar usar uma roupa, como se diz, na finesse, mas não teria sentido algum, que ele continuaria sendo um trabalhador pobre. Aí entra essa questão subjetiva também. Será que é realmente o dinheiro que traz a felicidade? Ou o dinheiro em larga escala também deixaria o indivíduo triste? Tem os dois paradoxos, que durante o filme não dá para indagar essas questões mesmo. Tanto a questão de subsistência material, que acaba trazendo uma conotação política também, com não pegando mais, no filme não fala nada de marxismo, mas pegando pela própria análise marxista também, com essa questão dos detentores de meio de produção, no caso, os capitalistas, e os empregados também, os subalternos como a classe respectiva, não detentora dos meios de produção, o proletariado também, que busca uma emancipação quanto classe, tanto de articulação política. E o Jean também, no filme, que é um companheiro da Marceline, durante as ações, que da fala dele com a Marceline também. Um outro fator que é interessante, mas ao mesmo tempo mostra um descontentamento, é a questão da perspectiva de juventude, que durante o que é mostrado no filme, mostra que ele, como jovem de 20 anos, universitário e tudo mais, ele não tinha perspectiva de vida. Aquilo para ele era, como se diz, eu vou empurrando até onde dá, vou empurrando para a barriga, porque ele mesmo não sentia alegria nenhuma, não tinha perspectiva de vida, tanto econômica, política, social. Aquilo para ele era vivendo um dia após o outro, não tinha tanta coisa assim que poderia falar, isso e aquilo, não. E outro fator que é muito interessante também, fora esses que eu falei, que é retratado durante o filme também, nos diálogos, fora a questão da felicidade, é que ela, em um certo ponto, ela pensou que o cara não ia dar bola, mas durante as perguntas que ela faz, você é feliz também? Um rapaz levanta uma questão muito interessante, que é até uma provocação filosófica, que ele menciona o Descartes também, o René Descartes também, com aquela parada toda lá, que a gente sempre já ouviu, do paradigma cartesiano. Se o Rogério depois quiser falar também, e vocês também quiserem falar, todo mundo pode ficar à vontade aqui. Mesmo quem não viu o filme, se quiser fazer algum comentário também sobre essas coisas, a importância da filosofia. E ela, de certa forma, ela ficou. No filme, não vou falar que ela ficou totalmente estarrecida ou indiferente, mas ela ficou um tanto quanto surpresa, que muita gente
dava a menor atenção porque ela estava perguntando. Aí o cara vai e solta uma que ele estava lendo Descartes também, que na questão filosófica, que já até é inerente, assim, é algo totalmente atípico, mas é uma situação, assim, interessante, que durante o filme é relatado essas questões. E sobre a questão também que no filme tem um peso fundante, que a Marceline, muita gente vai pensar que ela é racista, que é a protagonista, inclusive, que é uma das protagonistas, que ela elabora essas questões da pergunta da felicidade, que ela fala que então, qual é o nome do filme? Crônicas de um Verão. Eu disponibilizei o link dele aqui, Ana Lúcia, mas qualquer coisa eu mando aqui de novo. Aí, se você quiser baixar também, ele já está no Google Drive hospedado, com a legenda e tudo mais. É só você instalar pelo computador mesmo e assistir. Agora eu mandei novamente. Aí, só você entrar na pasta que ele está disponibilizado. É um filme bem interessante. Aí, voltando a esse assunto das questões étnico-raciais, que o Alberto também, que durante o filme, ele tá na mesa com um monte de amigos, mas de certa forma, por ser africano, ele se sente totalmente assim, à mercê, mesmo ele sendo um imigrante e tudo mais, para os padrões, própria contextualização do cidadão parisiense é totalmente diferente, um africano. E tem uma outra figura também, que é a Marie, no caso, mas a Maria é italiana, ela tem 27 anos e ela veio para trabalhar na França mesmo, que como grande parte dos imigrantes, ela veio à procura de trabalho e vida melhor. Só que nesse contexto ela acaba se sentindo totalmente triste, porque ela se encontra num quarto de empregada e num local totalmente assim inerente, sem um laço respectivo familiar, alguma coisa que pode se dizer assim como um vínculo de proximidade afetivo, nem com o vínculo sexual. Ela também se mostra descontente em várias partes do filme, durante o diálogo também, que ela, não só por não ter um parceiro fixo, mas essa questão afetiva, ela não tem um laço assim propriamente dito, não só um envolvimento em algo casual, sexual, alguma coisa do tipo, mas com a própria questão de ter alguém, um parceiro respectivo, ou algum laço maior mesmo, que ela poderia se sentir ainda mais completa, não só como mulher, mas como pessoa mesmo, a questão da própria necessidade de apego sentimental, que é uma coisa assim que fica totalmente presente no filme, dá para fazer essa contextualização, que entra até naquela primeira parte que eu falei anterior, do ser humano também, com a questão do vínculo afetivo, com a teoria da complexidade do Edgar Morin, como sociólogo também. Ele fala dessas questões da interação do ser humano, de se sentir, para se sentir completo, mas também a questão de noção de pertencimento, que é uma coisa que vai sendo elaborada durante o filme, que é muito interessante essas questões de pertencimento. Sempre existe alguém com a necessidade, seja ela material, seja ela sentimental, afetiva como um todo, de pertencer a algo ou alguém, também se sentir útil, que durante o filme dá para perceber assim, não, as pessoas não falam que se sentem inúteis, mas sempre falta algo, igual o senhor que eu mencionei anteriormente. Ele fala que a única coisa que ele tem é um quarto e conta para pagar. E a mulher dele morreu também, que ele nasceu em 1887. Ele tinha 65 anos na época, que ele já estava considerado uma pessoa de idade bem avançada também. E durante o filme ele fala essa questão, que a única coisa que ele é um velho, para ele não tem mais sentido a vida, ele é só um velho esperando a morte, na forma que ele fala, assim, dá a entender a isso, ele não fala dessa forma não, mas dá para ser interpretado assim. E dessa temática étnico-racial que eu mencionei anteriormente, a Marceline, que ela faz as entrevistas junto com a amiga dela, que agora eu não lembro bem o nome, porque na verdade eu não notei o nome dos personagens, mas eu tô falando de cabeça, de citação mesmo. Ela vai elaborando tudo mais dessas perguntas. E durante um diálogo que ela tá na mesa dessas questões, ela fala que não sente atração por um homem negro, mas não na questão sexual em si, mas ela fala assim da atração do vínculo afetivo, que ela nunca teve nenhuma proximidade, não é, como se diz, ela não vai execrar a pessoa falar que a pessoa não serve para nada ou algo do tipo, ela só não tem o convívio mesmo, mas dá para fazer nessas questões que ela fala que a única parte que eu acho interessante é a questão da dança, e dá para fazer com Pierre Bourdieu também, que é um autor da sociologia, um sociólogo de grande importância, que ele fala do baile dos celibatários também na França. Se alguém tiver a oportunidade, caso queira também ler sobre esse texto, é um texto interessante, que inclusive na graduação já foi citado por um outro professor nosso, Soares, ele também já mencionou que essas questões de interação também, que mostra, de certa forma, que a mulher, ela conduzia, não só conduzia na questão da dança, mas a mulher, impropriamente dito, na maioria das vezes, ela tomava parte. Ela era a pessoa da ação, e o homem ficava na retaguarda também, tanto para chegar em uma mulher para cortejar ela, no caso, para interação, ou da questão da própria sociabilização também, que existia uma dificuldade maior entre o público masculino, tanto de demonstração de afeto,
quanto de interação mesmo, nessa questão social, do diálogo. E pode-se trazer também essa questão do Bourdieu, que não está presente, mas também com o baile dos celibatários na França, que é algo interessante. E dessas questões, uma outra questão da étnico-racial que causa um certo estranhamento é que a Marceline, um rapaz pergunta para ela, na verdade ela pergunta se ele sabe o que era o símbolo no braço dela, que ela tem 2 triângulos, um meio triângulo e um triângulo normal, totalmente virado. E ele fala que não, que acha que é uma tatuagem, alguma coisa relacionada a um namorado, ou o nome de alguém, ou um número. Mas ela causa um certo desconforto quando ela fala que não, porque na verdade era tatuagem do campo de concentração. E ela coloca uma situação totalmente atípica. Filhos do Sol também, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo também. É uma situação totalmente atípica, que muita gente no contexto pensava que ela era uma pessoa totalmente racista, que estava impregnada de preconceito, mas não. Que quando ela fala que ficou refugiada, no campo de concentração, ela ficou presa, e inclusive o pai dela também apanhou do oficial da SS, que era a polícia nazista da época também, que era a polícia que tomava conta dessas questões tanto da imigração e tudo mais, quanto da deportação e também da dizimação dos judeus. Ela fala com um certo pesar, que ela fala da cena que lembra que o pai dela estava com um alho na mão e tentou defender ela, e o pai dela foi espancado. E ela fala e já causa aquele, mesmo por ser um filme, mas para quem estava lá, é um certo, não só um certo estranhamento, mas é uma coisa assim totalmente que deixa qualquer um estarrecido, sem saber o que dizer, porque é um clima de comoção muito, muito intenso. E durante o filme são levantadas essas questões que eu falei anteriormente da fábrica, que é o diálogo também, que o Henri fala também dessas questões da cobrança, tudo mais, por ser pobre também, que ele, mesmo que ele trabalhasse feito um burro de carga, ele não conseguiria absolutamente nada. O máximo que ele poderia conseguir é uma roupa elegante para um passeio, alguma coisa do tipo. Mas não, ele não teria nenhuma propensão social, alguma coisa do tipo. E ele fica totalmente furioso que depois do documentário, o Rogério também do documentário é o livro, pessoal, que ele mandou agora. Depois, qualquer coisa, se alguém quiser também tiver interesse, eu dou um jeito de mandar o PDF também. Eu tenho um PDF baixado, não sei se. Porque eu não consigo mandar ele, não. Mas. Aí, essas questões mesmo. É basicamente isso, a primeira parte dessas questões. Uma coisa que chama muita atenção também, que ele fala da fábrica, que quando ele deu o depoimento para o filme, depois ele foi castigado na fábrica pelo feitor. O feitor, ele tinha 10 peças para terminar, e ele terminou as peças em 1 hora. Mas o feitor foi muito filho da mãe com ele, porque depois que ele terminou essas peças como castigo, já que ele foi, como se diz, o feitor, você faz parte de um filme, que ele acabou nesse processo, dando entrevistas e tudo mais, nesse processo da pergunta se ele era feliz realmente, qual a situação dele, ele acabou sendo castigado. De 10 peças, o feitor foi um filho da puta, totalmente, assim, até com perdão da palavra, mas trouxe 20 para ele, e ele ficou totalmente aborrecido com aquilo. De duas, uma, ou ele fazia tudo, ou ele saía de lá e metia a mão na cara do feitor, mas, como se diz, entre a crise e a necessidade, às vezes a necessidade fala mais alto, a pessoa, de certa forma, acaba tendo que se surdigar, inclusive ter que aceitar coisas contra a própria vontade, mas como a necessidade fala mais alto. E durante o filme também tem um diálogo na mesa com alguns rapazes também, que é muito interessante, que cada um deles fala sobre essa questão material, mas só que eles vivem a vida de outro modo. Aí Elivane também levantou a mão. Pode falar também, Elivane. Depois eu continuo. Fica à vontade, quem quiser falar também. Se quiser falar, Elivane, ela levantou a mão, não sei se foi sem querer Não, também. foi sem querer, desculpa. Não, sem problema. Mas qualquer um, todo mundo que tiver aqui, sem exceção, se quiser falar, fazer algum comentário, pode ficar à vontade também, mesmo não tendo visto o filme, mas a gente vai interagir no debate também. E é muito interessante essas questões também, que para eles a vida material, sim, é necessária, mas não só o dinheiro, mas existem outras possibilidades, que eles falam que viviam a vida de outra forma, que não é relatado, mas só eles falam que procuravam viver a vida de outra forma, de uma forma não totalmente presa à questão material, mas aproveitar a vida em si, que eles tinham outras preocupações, que não é relatado, mas os mesmos falam, dessa questão de procurar viver a vida de outra forma, que acaba caindo nesse contexto que a gente falou anteriormente, que eu cheguei a mencionar, da questão da teoria
da complexidade também, que é a questão do indivíduo interiorizar aquilo para si mesmo. Se qualquer um aqui, provavelmente, a gente tem, nós estamos em 14 pessoas aqui, se alguém fizesse uma pergunta, eu ou qualquer um aqui presente fizesse a pergunta para alguém, o que é felicidade? Ou também outra pergunta mesmo que faz parte dessa também, você é feliz? Surgiriam várias respostas, sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo poderia olhar no semblante de cada um se a gente tivesse a oportunidade de estar nesse processo de interação um com o outro. Surgiriam várias coisas mesmo, várias reações, que é uma pergunta totalmente simples, mas ao mesmo tempo ela é complexa, mas é muito interessante, que ela acabaria de uma forma interdisciplinar também, ela poderia ser interpretada numa análise sociológica, numa análise histórica também, sobre a própria questão da história, o que seria felicidade com o passar do tempo, o que é felicidade também, na perspectiva da psicanálise também, poderia fazer um debate com outros autores também, enfim, várias questões. Na filosofia também, do Descartes também, com o paradigma cartesiano. Poderia usar também essas outras questões da filosofia também, o que realmente é felicidade, com outros autores também. Será que a felicidade é só um estado de espírito? Isso levantaria diversos questionamentos também a partir dessa pergunta, e durante o filme é isso. Uma coisa que é interessante no documentário, que o documentário ele traz a questão da construção de verdades, mesmo que é uma pergunta onde cada indivíduo constrói a verdade de acordo com o seu ponto de vista, que de acordo com a resposta também que é dada, a gente percebe essa questão que é muito interessante no documentário, não só pela inovação no gênero fílmico, mas também com a questão da mensagem, a questão de verdades, que é o cinema francês também. Agora, não sei se minha pronúncia está correta, mas é o cinema verité, também, que é o cinema retratado esse gênero fílmico, que é o documentário moderno, que é o caso do capítulo hoje, que é o capítulo 10 que a gente está trabalhando do Fernando Masrello também, que é o livro, a história do cinema mundial. A história do cinema mundial. Eu pensei que eu tinha bolão no meu livro. Se alguém tiver interesse depois, até o Rogério pode estar repassando para vocês, ou eu repasso, alguém repassa. Mas é isso, nessas construções de verdade, que é uma coisa muito importante, que é relatado durante o filme. E basicamente, assim, o que eu tinha para falar, grosso modo, que o filme perpassa sobre essas temáticas. E tem uma cena bem enfática, assim, já caminhando para o final do filme, que é da Maxine, que é a modelo. Ela tá na praia também. E ela passa e falando que, de certa forma, ela tem que sobreviver também, mas ela usa a profissão de modelo, no caso, para a época, e acaba sendo interessante também que ela usa os maiôs e tudo mais, faz os retratos e tudo mais, ela é fotografada, mas ao mesmo tempo o Alberto, que é o africano que eu mencionei anteriormente, ele cita até um contraponto, que lá onde ele está, o pessoal colocava até a questão de se cobrir com a folha, que era a questão que ele era visto pelo europeu como, assim, algo abissal, totalmente, a nudez de alguém, de uma pessoa oriental, no caso, pega no Oriente, mas em vista do Ocidente, era uma coisa, assim, totalmente que era para os padrões da época, não só para os padrões morais, mas para os próprios padrões de interação mesmo, de etiqueta, era uma coisa totalmente abissal. Uma pessoa pelada, uma pessoa africana pelada, era uma coisa grotesca de se ver, mas uma pessoa, mesmo que ela estava portando os trajes de banho, mesmo assim, não vou falar seminua, mas que ela portava os trajes, mas para um contexto de revista era bonito, uma pessoa totalmente loira, dos olhos claros também, para o padrão de época, para o padrão de beleza visto como algo assim de modelo mesmo, não só como modelo específico para fotografia, mas como modelo ideal estético para a época também, que era visto de uma forma totalmente positiva. E no filme, praticamente dito, o Edgar Morin, como sociólogo também, ele pergunta na última cena também do filme, ele pergunta sobre essas questões, o que cada um achou do filme, da sua própria participação. Eu gostaria de ouvir de vocês também agora, não sei se o Rogério vai abrir para perguntas, ou ele quer fazer algum comentário, ou se vocês também tiverem a necessidade de fazer algum comentário, se quiser falar alguma coisa também sobre essas questões que vocês pensam sobre o assunto, a partir do que eu disse aqui, e fica à vontade para todo mundo, se quiser fazer algum comentário também, se tiver alguém de outras áreas, não só da história, mas da psicanálise também, com essa temática sobre o que foi dito, todo mundo tem a liberdade, eu deixo aqui em aberto para quem quiser falar, todos vocês, sem exceção. Mais alguém? Oi, Max, obrigado. Oi? Deixa eu. Eu tô Pode uma falar. duplicidade de som aqui, não sei se é do meu próprio. Ah, era o seu, né?
Ou é do meu, não sei. Eu vou desligar o microfone, mas pode falar para ficar melhor. Não, eu queria só agradecer aí, né, pela você ter feito essa condução aí do filme de hoje, né? No filme, na verdade, a gente está seguindo o documentário. É o meu celular que está atrapalhando. Só um minutinho, eu vou desligar aqui, porque Não tem problema. eu não consegui tirar o som dele aqui. Então, aí o que a gente, né, não conseguimos organizar de uma forma, não sei se o pessoal conseguiu baixar o filme antes e tal, para assistir, né? Nós não conseguimos passar. Eu posso falar um negócio aqui. rapidinho? Pode, claro, você que está... Eu não consegui repassar o filme pro pessoal da história porque eu não tenho contato da história, eu só repassei no grupo das ciências sociais. Eu e o Reginaldo, a gente inclusive repassou, o Reginaldo fez a divulgação. Se o pessoal também, depois, se quiser também fazer parte, eu não sei como você vai fazer com o Cineclube também, se o pessoal sentir a necessidade, qualquer coisa eu te repasso no Cineclube, se você tiver o contato do pessoal, repassa também. Ou eu repasso aqui novamente para quem entrou. Não, o que eu quis dizer é que tem gente aqui que não é só de curso, né? Tem gente de fora e tal. E aí, eu estou querendo dizer isso, que a gente, nesse mundo online aqui, normalmente nós passávamos o filme, né, e discutir o filme e tal, e aqui num grupo de estudo, como nós não estamos aqui tentando fazer uma forma, como todos os outros, como vários cineclubes por aí, né, e como a gente está seguindo uma cronologia aí do livro, né, nós começamos lá nos Irmãos Lumière, né, então para vocês terem uma ideia aí, para quem está chegando e quer fazer parte do grupo de estudo, agora nós estamos no documentário moderno, né, a ideia de escolher o Crônicas de um Verão é porque tem até uma puxada aí para antropologia, né, porque, por exemplo, é um documentário feito pelo Jean Rouch, como o Max falou, e pelo Edgar Morin, né. O Jean Rouch, na verdade, ele nem é da área acadêmica, ele é um engenheiro civil que começou a trabalhar com filmes, né? E ele praticamente fundou a antropologia visual, né? Fazendo umas filmagens lá com os povos africanos e tudo mais, rituais africanos, né? E o Jean Rouch e o Edgar Morin, não sei se vocês conhecem, muita gente que conhece, o Edgar Morin está para fazer 100 anos de idade o mês que vem, né? Em julho, 100 anos de idade. E é um autor que, assim, bom, eu sou suspeito para falar, né, que eu idolatro, assim, o Nietzsche fala para no Crepúsculo dos Ídolos, né, não ter idolatria, mas o Edgar Morin é um autor que eu admiro demais, né? Eu já volto, pode falar. Tá, não, por conta de que ele tem hoje essa ideia da complexidade, e a complexidade é uma perspectiva de que a gente não fique preso, né? Max, até a revista Coach aí, ó. Aí, pro pessoal, ele pode falar depois, ele inclusive ele fala sobre educação também. Ele deu uma entrevista. Sim, a ideia da complexidade é muito interessante porque ela é um paradigma, até vai para o campo educacional também, de ao invés de nós separarmos as áreas de estudo, por exemplo, exatas, humanas, biológicas, nós, na verdade, integramos tudo. Então, a química, a biologia, com história, com sociologia, tal. Quem tiver interesse, por exemplo, nessa área de estudo, o Edgar Morin escreveu o Método, que são 6 volumes, né? 6 volumes, para contrapor, não é criticar, tal, não é para dizer assim, então o paradigma cartesiano não serve mais para nada, vamos deixar de lado. Não é isso, né? É para complementar e, na verdade, mostrar que em determinados aspectos o paradigma cartesiano, aquela ideia do penso, logo existo, né? A diferença entre o homem e a natureza. Então, criou muito uma perspectiva antropocêntrica, de que a natureza, então, está ao nosso serviço, porque nós é que pensamos, né? E nós é que existimos. A natureza não existe, ela existe para nos servir. Então, esse paradigma cartesiano nos levou a esse problemaço ambiental que nós temos hoje, né? E aí é interessante, porque nesse filme, o que acontece? Assim, na Crônicas de um Verão, né? É um documentário, e você fala, um documentário? Como assim? Porque nós estamos acostumados àquela ideia, documentário tem um tema, né? Documentário sobre a questão racial, documentário sobre qualquer questão que tenha uma temática específica, aí tem aquele documentário que nós assistimos. A ideia do Jean Rouch, primeiro por ele ser da antropologia,
antropologia não, fazer filmes etnográficos e não se preocupar com uma temática específica, um tema específico, ele vai lá e filma uma cultura, o que está acontecendo num grupo, e o grupo vai emergindo as questões, né? Esse por um lado, e o outro pelo Edgar Morin, que ele diz que nós somos seres complexos, e o Edgar Morin fala que nós somos sapiens e demens, né? Ou seja, nós não somos só razão, nós somos loucura também. Então os caras, eles têm assim uma ideia que não tem um roteiro, né? Fala assim, vamos fazer um roteiro. Não, o próprio Max falou isso, mostrou isso. Vamos fazer um roteiro para falar o que nós queremos chegar no filme. Não, eles não tinham um objetivo, assim. A ideia é falar assim, vamos partir de uma pergunta, e a pergunta é uma pergunta metafísica. O que é felicidade, né? E você é feliz, tal. E assim, e muitas pessoas que assistiram o filme viu no começo, né? Os caras nem respondiam, ou então não queriam saber de responder isso, né? Porque a pergunta, como assim, sou feliz, parece que tá zoando com a minha cara, né? E não tinha essas questões, não. Aí é por isso que foi chamado de cinema verdade, né? Porque não tem o cinema... antes era o cinema direto do Vertog, lá na Rússia, né? Com o Jean Rouch passou a ser uma denominação de cinema verdade, que a ideia é assim, olha, eu vou filmar o real. O real é isso aí, ó. Parte de uma pergunta para as pessoas e deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer, né? E o filme vai se desenrolando, o documentário vai se desenrolando de acordo com o que as pessoas vão mostrando. E o que é mais interessante é o seguinte, como é um documentário para a época, 1960, 61, né? Revolucionário para a época, eles então filmaram os próprios participantes, mesmo com reação com um filme, entendeu? A quem assistiu aquele diálogo final do Jean Rouch e do Morin é maravilhoso para a ideia de cinema. Fala assim, eles estavam pensando assim, putz, o que nós filmamos, será que as pessoas que nós filmamos estavam se exibindo, era exibicionismo? Ou será que elas estavam sendo elas mesmas? Será que em frente às câmeras elas são uma coisa, fora das câmeras são outras? Então, eles estavam, assim, é um documental, o cinema verdade nascendo. Então tem uma história aí o próprio filme demonstra o nascimento do cinema verdade, assim. Então é fantástico para quem é cinéfilo, né? Até acho que muito mais a mensagem do cinema, mesmo documentário, do que propriamente uma mensagem, assim, porque as mensagens elas estão lá, o Max falou, do racismo, a filosofia, a problema da imigração, judeus, tá tudo lá, né, no filme, assim. Mas só que ele não tá roteirizado, ou seja, você vai pensando, aparece ali a questão do judaica, ali aparece a questão do africano, aí de repente aparece uma questão, mas não é assim que é a vida? Não é assim que é a vida? Nosso dia a dia não vão aparecendo as questões? De repente você tá feliz, né? De repente você tá feliz pra cacete, assim, aí você vai lá e vê uma notícia dizendo, olha, não vamos usar mais máscara não, porque não precisa, entendeu? Não precisa mais não, deixa o bicho correr solto. Aí você já dá aquele, né, aquele 360 e você já começa a vir uma preocupação. Então, quer dizer, o cinema é verdade, a vida como ela é, né? Então é isso. Rogério? Aí eu só tô levantando a bola aí para, né, em cima do que o Max falou também. A Ana Lúcia ficou até triste no comentário, ela triste, viu? Mas é assim mesmo. Então. Pode falar, depois eu falo rapidão e o pessoal já fala. Não, eu estava querendo, só para complementar também, o Morin tem um livro, porque assim, o que acontece? É uma coisa até que a gente usa aqui, o Cineclube foi criado dentro da universidade, mas até para fazer pesquisa acadêmica, né? E o Morin tem um livro chamado Cinema ou o Homem Imaginário, porque a ideia é a seguinte, o cinema é a possibilidade de você vivenciar a vida do outro, minimamente. Tem a experiência estética, a estética do real, né? Você possibilita que você minimamente enxergue o ponto de vista do outro através dessa perspectiva cinematográfica, assim. O cinema traz esse mundo imaginário, assim, que nós podemos nos transpor para outra realidade, né? Ou por outros pontos de vista. Então, o livro do Morin é justamente em cima disso, o cinema, o homem imaginário, como um complemento até para as pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas, filosofia, dentro da complexidade mesmo. O cinema é pensamento complexo, né?
Ô, Rogério, só desculpa eu te interrompi aquela hora, mas o José fez uma apresentação falando do Cineclube. Ô, José, faz uma apresentação. Seja bem-vindo e bem-vindo a todos que se Ô, encontram aqui. Faz uma apresentação também, se quiser falar também, o espaço é aberto para você também fazer uma apresentação, falar sobre o Cineclube de vocês também. Fica à vontade também, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Por nada. Fica à Me vontade. preocupa aí, no final eu posso estar falando alguma coisa. Tá Obrigado. bom, então. Por nada. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se alguém quer falar, mas só um detalhe que não é evidenciado no filme, mas uma coisa que me chamou muita atenção é o consumo de cigarro. Que tem muita gente que vive nesse ambiente urbano, em toda essa contextualização, essa correria do dia a dia, mas muita gente praticamente fumava. Eu acho que era a única válvula de escape que o pessoal tinha, era a nicotina também, para amenizar um pouco, até não só a questão do sofrimento, mas a própria pressão do dia a dia também, que me chamou muita atenção, a quantidade de pessoas fumantes, o próprio Mohan, entre outros também, da entrevista, Marcelina, entre outras pessoas que também fumavam durante o decorrer, no jantar também, que o marido conversando com a esposa também, sobre essas questões. E uma coisa que você falou também, Rogério, que é muito interessante, sobre essa questão de o que o garoto achou do filme. O garoto, ele falou que o garoto era sincero até demais. O garoto parece que pensou, não era bem isso. É uma coisa meio sem graça. Ele achou meio sem graça, dá a entender isso, mas essas questões também, a questão da questão da verdade, que você também falou. Agora mencionou também essa questão do cinema trazendo como verdade. Uma outra coisa assim que é bem interessante, o pessoal também de outras áreas quiser falar também, é a questão do rompimento epistemológico também, trazendo uma nova contextualização através da ferramenta do audiovisual que você também mencionou, que é muito interessante, que esse filme abre um leque de possibilidades mesmo, inaugurando uma outra forma respectiva de cinema, que já existia no caso do documentário anterior, o clássico, mas trazendo uma contextualização para o que seria a antropologia visual também, com o Jean Rouch também, mas da minha parte que eu tinha para falar é isso, e vocês fiquem à vontade aí, pode falar, interagir, falar sobre o que vocês pensam do tema também. Se o José também quiser falar sobre o cine, fiquem à vontade. ô Marcos, depois abrir aqui para o Reginaldo, né, que ele coloca na entrevista aqui, mas essa questão do cigarro que você falou, realmente isso aí chama atenção, mas assim, tem duas questões aí, eu acredito, né? Primeiro a época mesmo, Paris dos anos 60 e tal, e mesmo aqui no Brasil, assim, o cigarro era um glamour, né? Você tinha aquela coisa do cigarro, era um glamour, você fumar e tudo mais. Mas tem uma coisa meio europeia também. Eu morei, por exemplo, morei em 2015 em Portugal, né? Portugal, os caras fumam em tudo que é canto que você imagina, assim. Agora nós estamos falando de 2015, então nós estamos falando de quase 5 décadas depois desse filme, né? Então tem aquela coisa a europeia também, mas aí você tem as duas coisas. Primeiro que é a europeia e segundo que essa perspectiva mesmo, primeiro essa perspectiva mesmo do glamour do cigarro da época. Eu não sei se assistiram uma série, tem uma série que eu comecei a assistir, depois eu parei e tal, porque me chamou a atenção, porque saiu aquela coisa da filosofia pop, aí os caras foram discutir o Mad Men, que era uma série que eu nem lembro onde passava essa série, mas assim, a série era assim, pegava aquela época nos Estados Unidos do consumo, das pessoas consumirem, Da publicidade? Da publicidade, exatamente, que era o boom da publicidade. Então, muito boa. E os caras tomando uísque e fumando pra caramba dentro das agências publicitárias e o tempo inteiro cigarro. Porque a publicidade, o consumo, o glamour, o cigarro, tava tudo junto, né? Então tem isso também. Só que assim, mesmo assim, se você pegar hoje na Europa, o pessoal fuma pra cacete ainda, né? Fuma muito, assim. Tem os hábitos que os mais velhos, principalmente, né? Os mais velhos, os mais idosos, assim, principalmente, continuam fumando demais, assim, sabe? Assim, mas não é mais aquela questão do glamour, né? Mesmo porque você não pode mais fumar dentro dos restaurantes. Os caras fumavam dentro dos restaurantes, do cinema, né? Eu sou da geração que eu já até falei para os alunos, eu sou da geração que tinha o glamour, você vê, é uma coisa que não é lá da que você tem, o glamour é tão grande, principalmente as ciências sociais, que aí você ser de esquerda, discutir sociologia, filosofia, tem aquela coisa do glamour. Então o professor entrava na aula, um professor particularmente que chama muita atenção, que ele fazia isso toda a aula. Ele entrava na aula, colocava a carteira dele no meio do tablado, pegava um cigarro, acendia, era deixa. Os alunos iam acendendo, um atrás do outro acendendo o cigarro.
As pessoas estudando ciências sociais fumando aí na sala. Você imagina, hoje é inconcebível fazer isso. É inconcebível fazer isso. Mas, assim, era o glamour. Porque, se discutia intelectuais fumando e tal, né? Aquelas questões todas que não ser discutidas. Então, os alunos iam no embalo do professor. Mas é isso aí. Ô, Reginaldo, o que você quer falar? Você falou sobre essa entrevista, né? Se quiser, é melhor você falar. Eu coloquei a entrevista aí, só para o pessoal dar uma olhada aí, porque ele pontua muito bem um dos motivos que ele faz o filme. Aí ele fala de 2 documentários que ele fez na África, né? Igual o senhor mencionou aí, que ele começou com esse tipo de documentário. E o que me chama muita atenção é igual o período, né? Eu me prendo muito nessas coisas. Igual, assim, o Brasil passou isso lá atrás, bem lá atrás, mas essa questão do dominante, do dominado, do dominador, bem presente, guerras, né? Muitos intelectuais, autores aí, foram combatentes na Argélia, em vários, no norte da África, ali, várias regiões do norte da África, isso traz presente. E se a gente conseguir fazer um paralelo, hoje está tão latente quanto a gente está falando do tempo e tudo, lá está tão latente quanto há 50, 60 anos atrás, que era o período da guerra. E parece que esse período de adormecimento só aumentou esse ódio, e é um ódio mútuo. A gente teve uma palestra com um professor, a Camila que sabe de onde que ele é, eu acho que ele é do Congo. Teve um professor que deu uma palestra aqui, e assim, é visível mesmo a ira, o ódio que o africano tem pelo europeu. É uma coisa assim ainda muito viva, que coisa que a gente não tem, né? Que o brasileiro aqui, o sul-americano venera o fato de ter sangue europeu, busca cidadania. O africano tem um ódio, isso me chamou muita atenção em relação a isso. E o Edgar Morin, né? O que falar dele, igual o professor falou aí? Ele é um polimata, né? Eu lembro que nas aulas de antropologia, o professor falou que algumas pessoas são inomináveis de categoria. O Edgar Morin se encaixa nessa aí. É um cara inominável, atua em todas as áreas. No campo da educação tem muita coisa legal, uma forma de pensar o mundo, né? Que quebra, igual lá tem, que ele puxa para o plano cartesiano. Ser feliz, pensar em ser feliz é ser infeliz, né? Então, são várias questões que o ser humano compõe, né? Não é aquele racional, aquela dureza toda lá do cartesiano. São muito mais elementos. Eu acho que eu estou meio falando assim, mas meio raso para falar, mas eu senti disso, né? Eu senti um pouco disso. É isso aí. Ô, Max, você sumiu? Você está conduzindo aí? Não sei se alguém mais gostaria de colocar. Só vou pedir desculpa aqui pro pessoal aqui, que eu tô. Família é complicado, a gente tem que ficar igual tá em casa, assim, a gente vai fazendo uns negocinhos, sempre acontece uma coisa ou outra, mas eu tô saindo e voltando é por causa disso aqui, mas o pessoal pode falar. Então, pessoal, tem alguém aí que assistiu o filme, não assistiu, gostaria de colocar alguma questão aí, né? Pra gente aí. Uma coisa só Pode também falar. que eu achei também eu sempre tento fazer alguns paralelos. Igual assim, a classe operária, aquele que tem um emprego fixo lá e tal, ele se acha um pouco melhor do que o outro, né? Eu fiquei com essa sensação que a qualidade de vida dele, o estilo de vida dele é melhor. E aqui no Brasil a gente se encontra disso, igual assim, aqui igual no Uberlândia, quando eu era menino e tal, os funcionários das indústrias, os alunos que estudavam no SESI, sabe? Então sempre tinha um ar assim de superioridade. Os alunos que eram filho do pessoal da Souza Cruz, essa coisa toda.
assim, tem um glamour muito lá do ABC Paulista, que é o pulmão do Brasil, aquela coisa. Então ele é o vagão que puxa os outros, puxa tudo, né? Então, por causa da indústria, aquela região lá, então eu acho isso também. Eu fiquei prestando atenção, a soberba do pessoal Mas eu não dos sei se. trabalhadores. Eu não sei, eu não tive muito essa impressão, não. Sabe por quê? O que acontece, né? Quando logo acho que no primeiro terço do filme, né, do documentário, ele que a palavra que está mais presente a ideia do que é felicidade, a pergunta, né? Você é feliz ou o que é felicidade? Aí vocês perceberam? Não sei se vocês tiveram essa. O Reginaldo já teve uma outra visão, né? Mas eu fiz uma interpretação ali de que a maioria, pelo menos das pessoas ali, que eles estavam dizendo, eles falando assim, ó, eles ficavam, remetiam eles a próprio sentido da sua existência, né? E eles ficavam falando, olha, qual o sentido disso, né? Qual o sentido disso de eu ir lá trabalhar, ganhar um dinheiro, voltar para casa, fazer tudo de novo, né? Não sei se vocês viram o Ângelo lá, que eu acredito, isso aí acho que é uma outra estratégia, não ter o roteiro, e os caras resolveram filmar um dia do Ângelo. O Ângelo levanta, acende um cigarro, toma um café, vai trabalhar, depois ele tem um trabalho, depois ele volta para casa tarde, depois de muito tempo de trabalho. Aí não tem o que ele fazer na casa dele, porque ele vai estar se preparando para no outro dia fazer tudo igual. Aí ele falando, pô, mas felicidade é não fazer essa. Como assim que eu ser feliz, né? Não consigo fazer tudo isso todo dia, eu faço a mesma coisa, né? Então, eu percebi muita crítica, assim, nesse sentido mesmo das existências vazias, né? Existências vazias, assim, de a gente... claro, a gente tem hoje quase que existe uma narrativa, né? De falar assim, bom, você tem que trabalhar, por que quem não trabalha é isso, tal, né? Não tem hoje no Brasil a ideia assim, não pode parar, o Brasil não pode parar, não pode, todo mundo tem que ficar trabalhando, então os governadores têm que ser punidos porque eles ficam fazendo lockdown, não sei o quê. Meu, mas a existência é vazia. É vazia. Quem sabe a gente podia aproveitar os lockdowns e fazer coisas úteis para nós mesmos, né? Então acho que o filme mostra muito isso, sabe? Eu vi essa questão mesmo. E olha que ele está falando de muito tempo atrás, né? De 1960. E também está falando de um país que né, na época ainda tinha essa divisão, primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Ele está falando de uma cidade também, que é uma cidade, Paris, né? Tem toda aquele amor também em torno de Paris, né? Então eu vi muito isso, né? Muito essa questão aí presente. As pessoas têm consciência de que aquilo lá não é felicidade. Aquele tipo de vida delas não é felicidade. Mas também parece que elas não veem escapatória para aquilo, né? Elas não veem uma escapatória daquilo. O que eu faço, então? Como é que eu saio disso, né? E aí eu tive essa impressão, não tive a impressão da soberba, não, assim, né? Não sei o que vocês Será que acham. essa indignação aí não foi um dos motins para chegar lá em 68 e o pessoal o maio de 68, não? Essa infelicidade que a sociedade estava não foi um dos motivos, não? Eu acredito que também foi, mas só que assim, eu tenho a visão do maio de 68 que foi principalmente motivado pelos jovens, né? Motivado pelos jovens. Os jovens da época. E aí, foi muito mais no sentido moral do que propriamente social, assim, se é que dá para separar uma coisa da outra, mas foi um foco muito mais moral, assim, no sentido de dizer, olha, essa sociedade conservadora, moralista, que você fica te pondo regras o tempo todo, né? E aí você tem já acrescido a isso que você falou, né, Reginaldo? Acrescido isso que a gente está comentando, realmente essa questão do trabalho, desse emprego alienante e tal, mas aí você junta uma sociedade conservadora, moralista, guerras, né? Um pós-guerra, e com essa perspectiva, então, de regras e tudo mais, os jovens chegaram e foram, pô, e sem contar que também teve alguns... aí você tem que ver o contexto, né, também, porque mais de 68 foi na França, foi em Paris também, mas você tem alguns autores ali, como, por exemplo, Michel Foucault, né, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze e tal, esses caras aí eram diferenciados, né?
Então eles tinham uma filosofia ali que era a filosofia de quebrar com os modelos, né? Com os modelos vigentes. Então, aí juntou isso com os alunos que, com essa questão de falar, puta, eu vou fazer universidade para ficar trabalhando aí das 8 às 8 e voltar para casa, e é aí para isso que eu vou fazer a universidade, né? Então juntou essas questões todas, classe operária ali numa situação sufocante, esse moralismo, os caras tocaram o terror ali no sentido bom, no sentido positivo, né? De fazer o Maio de 68. Tanto que dizem assim, será que nós vamos ter um outro Maio de 68 ainda no mundo, né? Porque o Maio de 68 não aconteceu só em maio, né? Se a gente for pegar a década de 60, teve o Woodstock, aqui no Brasil, o tropicalismo, e várias outras partes aí do mundo, né? Foram pipocando eventos para todos os lados. Assim, a década de 60 foi uma década muito marcante, né? Mas fruto de um pós-guerra que depois o pessoal fala, bom, agora veio o pós-guerra, agora acho que a gente não vai mais ficar se matando, né? Beleza, não vamos mais. Só que o pós-guerra foi de crise, empobrecimento, moralismo. Então, a pessoa não dá para viver disso aí, né? Só que a coisa não andou, né? Não andou. Foi na América do Sul, pelo menos, que é a nossa realidade, nós vimos o que aconteceu, né? Foi pipocando golpes militares, e a gente foi produzindo Pinochet, aqui no Brasil, os militares aqui no Brasil, Costa e Silva, General Costa e Silva, e aí foi pipocando a ditadura para a América do Sul inteira, né? Então, é isso. Verdade. Aí uma opinião, né? Opinião não, isso é uma interpretação, né? Agora, esse Crônicas de Verão, você vê, ele é do começo da década de 60, né? Já tem ali, já é uma semente ali de, pô, você é feliz, né? O Maio de 68 já estava essa questão que foi levantada como uma indagação filosófica, metafísica, lá no Maio de 68 virou um movimento, né? Virou um movimento. Os jovens chegaram lá e falaram, mas o meu filme não teve essa pretensão, não tem nada, inclusive não tem como você... Normalmente você encontra Crônica do Verão como um grande influenciador do Maio de 68. Não, isso não existe, né? Isso não existe, não tem nada a ver. Só que já é esse documentário, esse filme do Jean-Rouch Garmorin já mostra lá no início da década de 60 um movimento diferente das pessoas pensarem a vida, a existência, né? E na França, muitos desses caras aí eram do PC, né? Do Partidão, como Soares diz, né? O PC, Partidão, Partido Comunista. E o Edgar Morin mesmo é um deles, né? Esse pessoal aí estava muito desiludido com o comunismo da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Porque, na verdade, é o stalinismo, né? Com Stalin. A desilusão com Stalin foi muito grande, a desilusão com a intolerância lá comunista, né? Então, assim, muitos desse pessoal aí estavam caindo fora do Partido Comunista também, né? Então, tem todo um contexto muito grande aí de realidade da época. Né, Marcos? Passo para você de novo aí. Não, então, por mim, assim, eu não tenho mais o que complementar, não. Foi muito satisfatório, agradecer a participação. Eu não estou encerrando, não, mas estou agradecendo a participação, o comentário do Reginaldo, seu, de todo mundo também. Deixar o espaço também para o José se apresentar, que eu vi aqui que ele é de bem longe, da Bahia também. Mas o que eu tinha para dizer sobre o filme é isso. Se a gente for pegar para outros autores, é um filme muito interessante. O Edgar Morin também, essa revista que eu mostrei aqui, a Cult também, que eu, inclusive, eu estava olhando sobre essa revista, ele, com 100, praticamente quase 100 anos, ele totalmente lúcido ainda e escrevendo muita coisa, por sinal, inclusive ele debateu essa revista aqui de 2018, ele debatendo sobre educação no Brasil, que dá para usar em outras temáticas também, inclusive o próprio autor em si, não só a questão do filme, mas o autor em si é muito abrangente para outras áreas, e é muito interessante essa questão de pegar um filme, trazer mesmo para cá e usar o filme também como interdisciplinar, mas o próprio autor em si para indagar outras questões e dialogar com outras áreas do conhecimento também. E é muito interessante. O que eu tinha para falar propriamente dito era isso, e eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou até agora, está participando. Eu queria aproveitar aqui, então,
né? Que é muito legal aqui a gente tá nos cineclubes, né? Parceria de cineclubes, a gente tem com vários aqui do estado de Goiás, Centro-Oeste, né? Fazemos parte do CNC também. E aí o Zé Pereira está aqui. Zé Pereira, até seria bom se pudesse falar um pouco do cineclube de vocês, da experiência de vocês, e se tá sobre o filme, enfim. Seria muito bom para a gente aqui, para ter o seu conhecimento compartilhado aqui conosco. Tá certo. Boa noite pela oportunidade que está me dando. Eu fui abrir o e-mail aqui, vi um link, cliquei no link, né? Tá lá estudo e tal. Digo, bom, por curiosidade, mas por curiosidade mesmo. Mas terminou que gostei, né? Estou gostando e quero participar várias vezes aí com vocês, se puder, né? Agora sim, eu não estou entendendo. É um grupo de estudo. Agora, só para o pessoal acadêmico da área ou qualquer grupo pode estar participando? Essa é uma pergunta muito boa sua, porque assim, o que acontece, né? O Cineclube, ele foi criado, aqui nós estamos, não sei se você conhece, já ouviu falar, Catalão, a cidade, né? A sede é Catalão, em Goiás, que fica perto de Uberlândia, né? Para Uberlândia e Minas. Então, ele foi criado na universidade para passar filme nas comunidades. Fora da universidade. É um projeto de extensão para sair da universidade e ir para as comunidades. Né? Tanto que, anteriormente, nós tínhamos até o projeto que trabalhava nas áreas rurais, então tudo assim. Com a pandemia, a gente se fechou mais, né? No online aqui, né? E aí, o que acontece? Uma das atividades do Cineclube, uma delas, é o grupo de estudo. Mas esse grupo de estudo não é acadêmico, ele não é para a universidade, ele é para quem quiser participar, né? É para quem quiser participar. Como você está aqui, a gente está feliz pra caramba de você estar aqui, por ser de pessoas de fora, porque quanto mais a gente conseguir fazer essas vindas pessoas de fora, para nós também, né? Nós participarmos, outras pessoas, e a gente vai conhecendo todo esse universo, né? E aí é isso, aí uma das atividades é o grupo de estudo, mas nós nos reunimos, então quinzenalmente nós fazemos um grupo de estudo, e seguimos um grupo de estudo para a gente pensar o cinema mesmo, né? E aí, uma vez por mês, a outra quinzena, aí nós discutimos um filme, passamos um filme, discutimos um filme, né? E esse filme aí também é aberto para todo mundo, né? Eu acredito até, depois dessa experiência, seria legal você contar a experiência de sua aí, porque nós, por exemplo, com o online, é claro que a gente não quer ficar no online, mas o online possibilitou a gente ter contato com muitas outras pessoas, né? E é isso que seria legal você compartilhasse com a gente também como é que vocês estão fazendo aí e tal, como é que está funcionando. Pronto, então tá aí, eu sou José Pereira, do Cineclube do Sol, daqui de Heliópolis, que é de uma comunidade rural, entendeu? É do município, e é da comunidade chamada Massaranduba, que foi criada por um grupo de mulheres artesãs, né? Então, a gente participou de um edital. No caso, a gente começou a gente tem uma ideia, porque já passava filme na associação, porque participando da associação com o grupo de mulheres, com os agricultores, a gente sempre passava filme. Olha, que eu morava distante da sede da associação, 1,5 km, né? Então, eu pegava uma televisão de 14 polegadas, botava no ombro, descia com o videocassete, ou se não o DVD, quando chegou o DVD, e levar para passar filme para a comunidade, né? Documentários, tudo. Então a gente criou a ideia de vamos criar um cineclube. Surgiu uma chamada, um edital, né, no tempo do governo Lula, em 2012, por aí. A gente participou dessa chamada e ganhou no edital. A gente ficou aqui no território, que são compostos por 18 municípios. A gente ficou em segundo lugar, né? A gente foi para Salvador, participou de treinamento e tal, então eu sei que voltei empolgado aqui lá de Salvador. E aí era filme todo minuto, todo instante, né? A programadora Brasil disponibilizava filme pra gente, tudo. Então é isso. E depois a gente não ficou só no povoado, e começou também a ir para as comunidades, para as casas da área ao redor do povoado, entendeu? A gente começou a ir para as casas, aí a gente criou um projeto assim, nosso mesmo, chamado Cinema no Terreiro de Casa, que ali reunia as famílias para assistir filme e tal. E eu sempre levava o documentário ligado à realidade deles, né? da nossa realidade aqui, rural. Né? E aí começou a demanda. E agora, vai passar filme de Minha Casa quando? E ali era uma reunião de família, era café, era bolo, era pipoca, o que você imaginasse. Então a gente fez esse trabalho
Depois a gente começou a passar filme também em casas de farinha, por exemplo, o pessoal trabalhando nas casas de farinha raspando mandioca, e pedia, tem como você trazer o cinema para aqui? Depois a gente ia assistir um filme, eu levava sempre. Mas aí, embaixo de árvore, em casa abandonada, tudo isso a gente fez, todas as experiências, porque o cinema aqui, o Cineclube aqui, foi um atrativo para nós, que não tinha não vivia essa realidade de cinema, né? Cinema só nas capitais, só na cidade grande, e aqui, daqui para Salvador, dá 370 quilômetros. Paracaju, que está mais próximo, dá 160 quilômetros, para assistir um filme lá, como é que vai, né? Sobretudo que é da área rural. Então, É Veredo o nome da cidade? Desculpa. Heliópolis. Ok. Viu? Pronto, então, assim, agora, só que a gente não tinha, a gente passava filme porque gosta, tal, mas não tem aquela questão de produzir filme, documentário, né, como outros filmes que tem essa experiência, a gente não tem essa prática, né, essa coisa. É mais de passar mesmo, vai na comunidade, tal. Então a gente criou, agora no tempo de pandemia, a gente teve a ideia de criar um canal no YouTube. E aí nesse canal o que é que a gente faz? Como a gente não tem muita experiência de edição, que aqui tudo é complicado. Gente, aqui nós estamos numa distância dessa questão da cultura do cinema muito diferente de vocês aí, que vocês têm uma equipe, tem um pessoal todo preparado para produzir e tal. E aqui a gente não tem, aqui a gente faz da tora, como diz a história, né? Faz assim, porque gosta da coisa e a gente tenta, e vai traindo, né, algumas pessoas. Nesse tempo de pandemia, a gente criou um canal no YouTube, a gente quer que faz lá. Por exemplo, eu visito uma cooperativa, uma associação, tal, tem a associação de mulheres, a gente faz uma filmagem ali, e do jeito que a gente filmou, curtinho ali, joga no canal. Entendeu? Sem edição, sem nada. Eu mesmo não entendo essas coisas muito bem. Mas se for para fazer para esse lado, vou ter que pagar, aí a gente não tem condições para estar pagando. Então a gente faz o que pode. Nós temos que assim. Muito distante, porque aqui, pelo que eu saiba, no nosso território, foram 3 que ganharam a chamada. Foi Heliópolis, Caldas de Cipó e Euclides da Cunha. Tudo distante da gente. Então a gente faz para não ficar o Cineclube parado e sair inventando, criando, resistindo. Tá entendendo? De vez em quando participa de um encontro do CNC, do Conselho Nacional do Cineclube, daqui da Bahia também com o pessoal de Itabuna, né? A gente participou aí dentro do nosso trabalho, o que foi que a gente fez? Começou a entrar naquela panorama, por exemplo, mostra de panorama, cinema internacional, mostra de direitos humanos. A gente se inscrevia, via os filmes e passava na comunidade, debatia, cinema na escola, a gente ia também, cinema na praça, tá entendendo? Então a gente foi criando. Na creche, inclusive, com as criançadas, com a gurizada lá. A gente participou do projeto PELC aqui da Bahia, projeto de esporte na cidade. E ali era cinema na praça, a gente levava para a escola. E essas amostras que a gente começou a participar. A gente participou também da terceira Bienal da Bahia, entendeu? Passando filmes, veio muito filme da Bienal, a gente passou. Só que assim, o filme que vinha de lá não era muito da nossa realidade, entendeu? Porque aqui, como a gente trabalha muito com a área rural, o pessoal gosta de ver uma coisa que ele se identifique, né? Então, feiras de cultura, a gente promovia feiras de cultura. Agora, com esse tempo da pandemia, ficou muito mais difícil de fazer isso, mas a gente está tentando fazer pelo canal do YouTube, mostrando assim, algumas coisas e também fazendo live, chamando o povo para conversar, para debater nossa realidade aqui, né? De vez em quando a gente tem um encontro com os artistas, tal. Tudo isso o cinema está promovendo, o Cineclube está promovendo para nós, né? Aqui, porque é uma realidade muito difícil de vocês, eu acho, né? Eu não sei. O Cineclube de vocês está com qual nome lá no canal do YouTube para a gente depois dar uma olhada? Com o nome do próprio Cineclube? Filhos do Sol? Filhos do Sol. Beleza. Viu? E depois a gente dá uma olhada lá. Aí até o Marcelo Pires aí, que é de Goiás, né? Que tem outra... Se tiver algum documentário, alguma coisa que possa liberar para a gente estar passando aqui, mostrando para o pessoal a realidade de vocês, inclusive, para fazer essa interação. Sim. Viu? Nossa, é ótimo. A gente pode estabelecer uma parceria aí, vocês. De repente, nós fazemos aqui uma sessão do nosso Cineclube aqui, com vocês mostrando a realidade de vocês, o trabalho de vocês aí. Aí nós fazemos o nosso aí para vocês. É bom fazer isso, porque nós estamos precisando dessa força, entendeu?
Inclusive, Então, eu não, fico muito vamos mar- perdido. Eu fico pesquisando, fico olhando. Entrei aqui por mais. Assim como eu vi lá no e-mail, né? Deixa eu entrar aqui para ver. Estou gostando. Não, eu gostaria até de você, se puder, disponibilizar para nós, se não se incomodar, aqui o seu contato, né, Sim. para gente Eu tenho o estabelecer e-mail aí. dele aqui. O Reginaldo tem um e-mail, né? Eu acho que Sim. você fez inscrição lá, então. Fez inscrição pelo. Pois é, então, eu fiz a inscrição. Ah, ótimo. Porque Aí, assim, eu fico aproveitando essa oportunidade que chega, né? Então, a sim. gente está precisando se inteirar e aprender muito com você. A gente tem muito que aprender. Né? Aí, Não, e quando nós com vocês, viu? E nós com vocês, não é assim? Todo mundo está aprendendo sempre um com o outro, né? Então, o canal no YouTube é uma resistência, porque até como ele é novo, então hoje completou o quê? 250 pessoas inscritas lá no canal, né? Mas é por quê? Porque tá acontecendo lives, por exemplo, agora domingo nós vamos fazer uma live com o pessoal do artesanato, que tem uma comunidade aqui, que a gente já foi passar filme na comunidade, cinema na praça, que reuniu bastante pessoas. A gente já foi passar filme no colégio, na associação. E agora, domingo, a gente vai fazer um bate-papo lá com o pessoal do artesanato. Eles trabalham com artesanato de argila há mais de 100 anos. Tá entendendo? Nossa, Então, tem que maravilha. estar resistente o artesanato em tempo de pandemia. Como é que eles estão fazendo para sobreviver com esse negócio do artesanato? Que o barro, nesse período agora, fica difícil de vender uma panela de barro. Mas eles estão conseguindo fazer isso, essa venda, essa comercialização do produto. Entendeu? Aí, segunda-feira, vai ser sobre a cultura de uma comunidade que uma associação aqui começou através do Cineclube. É uma comunidade chamada Valérias, no povoado de Sérgio Corrêa, que é aqui próximo. Então, a gente começou a passar filme lá na comunidade, de repente criou uma associação, depois chegou um grupo de mulheres, que trabalha lá com matriz africana, inclusive, conseguiram ganhar um edital de matriz africana, conseguiram entrar no edital do governo do estado e ganhar também para a confecção de máscara, e tudo começou a partir desse clube. A gente criou também na comunidade, tanto lá de Sérgio Corrêa como a Saraduba. Eu estou dizendo assim porque eu gosto de citar o nome para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. A gente criou na comunidade lá um projeto chamado, projeto nosso mesmo, tudo voluntário isso, viu? Carnaval Literário. Porque é agora, juntou ponto de leitura da comunidade de Massaranduba, que inspirou essa comunidade também a criar uma biblioteca comunitária. Ou seja, além de criar uma associação, de criar um grupo de mulheres, agora inventaram de que. Ou seja, surgiu a necessidade, não é que inventaram, surgiu a necessidade de criar uma biblioteca comunitária. E quem está criando essa biblioteca comunitária é um senhor, pai de família, com filho especial, e que muito simples, muito trabalhador, tal, rural, e que semi-analfabeto e ex-alcoólatra. Passou 12 anos no alcoolismo e agora está superando, e a única forma que ele está retribuindo é isso. Ele sempre diz: eu quero que minha comunidade cresça, porque eu não tive a oportunidade de crescer, mas estão crescendo juntos. Eu achei bonito isso. Então ele deu a ideia de criar uma biblioteca comunitária, e criou a biblioteca comunitária, está lá. E agora o sonho dele é estudar. Aí lutou, conseguiu, lá para a comunidade, tudo através do Cineclube. Foi incentivo do Cineclube, juntamente com outras atividades. Aí outros parceiros começaram a se juntar e dar força para ele. E o que foi que aconteceu? Ele agora lutou, conseguiu o EJA, que é a Escola de Jovens e Adultos, está lá funcionando na comunidade, justamente nessa biblioteca. Entendeu? Então, assim, aí teve o Carnaval Literário, que foi um dos projetos nossos que a gente fez com a criançada tal, no período do Carnaval, e também criou o Novembro Sem Preconceito na comunidade. Como uma comunidade que é estilo quilombola, porém não se reconhece como quilombola, e aí dentro disso aí a gente criou o Novembro Sem Preconceito. Como chegou o projeto lá, ficou 3 anos, o Matriz Africana, foi o que a gente conseguiu com o pessoal do MOT, do Movimento de Organização Comunitária de Feira de Santana. Aí o que foi que aconteceu? A gente começou a fazer esse trabalho e intensificar mais. Aí começou a levar povos de terreiro para a comunidade, porque eles frequentam os terreiros, mas escondidos. Tá entendendo? Assim, tem um terreiro aqui que é muito discriminado, porque só tem um terreiro aqui no município de Heliópolis, né? Então, esse pessoal frequenta as escondidas, parte de meia-noite, de madrugada, que vai lá fazer a consulta com a pessoa responsável pelo terreiro. Então, assim, a gente começou a trazer o Novembro Sem Preconceito lá na comunidade, que tem até hoje. E nisso aí a gente trabalha a debate sobre o pessoal, até mesmo a questão das religiões de matriz africana, né? A questão da mulher, como é uma comunidade assim, que até eu não digo baixa estima, e também.
o pessoal, né? Eles têm um pouco de vergonha de se mostrar, de dizer quem são, porque acham que são pobres e que podem ter valor. E aí o Cineclube está levando essa discussão para lá, diz, olha, você tem uma importância muito grande. Isso aqui, através disso, através do projeto Matriz Africana, deu uma alavancada muito grande que formou um grupo de mulheres que está lá trabalhando, conseguiu máquina de costura para elas, né? Tudo incentivado através do Cineclube Filho do Sol, que junto com o Pôr de Leitura de Massaranduba, que também a gente fazia atividade na comunidade, de leitura, a gente de leitura na comunidade foi criada, a gente do próprio Cineclube mesmo, os jovens se reuniram para botar filme na praça, então eles estavam vendo essa experiência e quiseram também levar para a comunidade deles, que é uma comunidade nova, tem 5 anos de existência na parte social, né, do associativismo. Né? Depois ele conseguiu parceria com uma cooperativa de crédito, né, daqui da Bahia, só que essa cooperativa a gente está acompanhando o pessoal do Sergipe, que nos acompanha. Esse pessoal da comunidade começou a entrar nessa cooperativa, acessar crédito. O pessoal da cooperativa começou a dar o apoio também na parte de formação. Então, tudo isso foi através do Cineclube. Tá entendendo? Então, eu fico assim, um pouco triste, muitas vezes, porque a gente está distante e não tem nem como... Não tinha antes. Agora, com esse tempo da pandemia, parece que as coisas ficaram mais próximas, né? Ou seja, eu estou aí em Catalão, eu estou aqui em Heliópolis. É Catalão que vocês estão, né? Então, pronto. Aí Catalão. Então, pronto. Aí o que faz? O que está acontecendo? Estou aqui em Heliópolis e aí a coisa está chegando. Então, estou vendo que está melhor agora para a gente conversar e dialogar um pouquinho, a gente mostrar nossa experiência do que antes. Antes não tinha essa oportunidade. Está entendendo? Antes era para a gente estar presente, por exemplo, como é que eu faço para poder me reunir com o pessoal de Itabuna? É distante daqui para Itabuna, 600 quilômetros. Como é que eu faço para me reunir com o pessoal do Cineclube de Salvador? A não ser nas jornadas, né? Que eles me convidavam para a jornada e eu sempre fui. Então, teve a última jornada que eu participei, foi em Itaparica. Então, ali foi muito bom aquela discussão, o jeito do Brasil todo, o Cineclube do Brasil que participou, né? Então, assim, mas agora eu estou achando, para essa questão agora, estou achando até melhor porque está via internet, né? Então, está tendo mais uma oportunidade e eu quero muito aprender com vocês. O Cineclube do Filho do Sol, eu acho que nós estamos resistindo, porque não parou de vontade de dizer, poxa, mas não, quando eu imaginava. E tem coisa para mostrar para o mundo, na nossa realidade, que a questão política aqui não dá força a gente também ter isso, viu? Na questão da política aqui não dá força a gente, até faz caso muitas vezes, mas a comunidade abraçou. Porque quando a gente botava um filme, não tem de uma casa, e reunia aquele povo todo, né? Que o vizinho chamava outro vizinho, gente que saía distante, rapaz, até 3 quilômetros à noite para assistir um filme, um documentário, né? Como eu morava, que agora estou morando na cidade, né? Por questão que a gente está cuidando da minha mãe aqui, eu tive que vir da cidade, da roça para cá, mas sempre estou lá. Mas lá em casa mesmo, o que acontecia? Quando eu vou dizer assim, vai ter filme, sempre é de terça. Então o pessoal de um povoado bem distante, a 3 km, 4, ia à noite para lá, com a lanterninha, a pé, não era nem de moto, nada, ia lá para casa assistir filme. E o interessante que minha mãe sempre, de terça-feira, já ligava, né? Olha, fulano, vai ter filme hoje. Eu estava falando, traga comida para fazer pipoca, vamos fazer um bolo, vamos fazer isso. Ela sempre que articulava essa parte aí, né? Então, assim, e foi uma força muito grande. Eles debatiam o filme. Era bom, foi bom nesse período presencial, né? E agora estamos com dificuldade da questão de estar passando, mas a gente está criando, como criou esse canal e ele é novo, e ele está vendo que mostra uma experiência de um agricultor familiar, por exemplo, de uma costureira. A gente vai e joga ali no canal, colocando, porque eu tenho uma reserva aqui de fotos, muito tempo que a gente começou a trabalhar com a associação e cooperativa, então sempre joga uma foto, alguma coisa, o pessoal vê, né? A questão da religiosidade aqui também, aí jogo lá, o pessoal vê pessoas que já faleceram, só, rapaz, você tem essa relíquia e tal, então assim, interessante, né? Bom, é isso, nosso Cineclube Filho do Sol. A metade da história, viu? Nossa, essa metade. O Cineclube de vocês tem uma história fantástica aí. E ainda todo esse trabalho social que vocês têm a partir do Cineclube, nossa, isso precisa ser realmente parabenizado, né? Porque para ver como o Cineclube a gente tem, né? Eu tô fazendo parte aí a gente tem aqui em Goiás, né? A União dos Cineclubes de Goiás. Aí eu faço parte da diretoria, né, dos Cineclubes de Goiás, né? E a gente discute exatamente essas coisas, como o Cineclube tem um papel social, né?
vai muito além de passar o filme e ficar debatendo o filme, vai muito além disso, né? E o que você está trazendo para nós aí é realmente a prova viva disso, né? Como é que funciona, como é que o Cineclube está para além do cinema, né? Tá fazendo, na verdade, está fazendo o cinema da realidade, né? De realidade de vocês aí, maravilhoso. Eu ia até falar para você o seguinte, se pudesse disponibilizar para a gente essas lives que vocês vão fazer, né? Para a gente poder divulgar aqui em catalão, entendeu? A partir do nosso próprio Cineclube aqui, falar, nós fizemos uma parceria aqui com o Cineclube Filhos do Sol, eles têm esses trabalhos sociais aqui e tal. E a gente vai divulgando e quanto mais mostrar esse Brasil, né? É um Brasil que muita gente não tem ideia que existe, né? Não tem ideia que existe. As pessoas às vezes estão no seu apartamento, numa grande metrópole ali, perto de um shopping e tal, e acham que o mundo é aquilo lá, né? E o Brasil é gigantesco, assim, então acho que seria muito legal se vocês pudessem disponibilizar para nós, né, esses links, e a gente divulga por aqui, para Goiás, para os cineclubes que nós fazemos parte aqui, né? Tranquilo. Eu vou deixar aqui o meu telefone, que é do WhatsApp Sim. também. E aí agora vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai, quando for nada, mandar o link chamando direto para vocês. E lá Maravilha. Agora mesmo, nós estamos fazendo os jovens aqui em Heliópolis, sensibilizados com a questão da pandemia e tudo, com a fome que está apertando já muita gente. Então eles enveredaram a campanha de arrecadação de alimentos. E aí, os jovens aqui são muito sonhadores e não têm a força política, partidária mesmo, de apoiar esse pessoal nesses sonhos. Por exemplo, tem um grupo de segurança aqui da cidade, que foi criado por eles mesmos, entendeu? Voluntário. Tem um grupo dos bombeiros civis que capacitaram tudo, que jovens também que sonharam em estar contribuindo, porém o valor econômico para eles é muito pouco, mas eles não estão ligando para isso não, eles estão na ativa como voluntário. Então a última conversa que a gente teve com eles, né, foi justamente dessa campanha que estou fazendo, de arrecadação de alimentos. Então tem uma live já que a gente fez, está lá no canal do Cineclube, entendeu? Domingo vamos ter essa outra com artesanato, aí é bom, porque vocês também já acompanham a gente, né? E se puder também interagir com a gente, é ótimo, a gente vai agradecer muito, entendeu? Depois, segunda-feira, vai estar esse rapaz que eu falei, que é da superação, né? Que era alcoólico e tal, que hoje está dando essa volta por cima, e não sozinho, junto com a comunidade dele, porque ele ama a comunidade que ele mora, ele luta muito por aquela comunidade, seria bom que vocês acompanhassem um pouco a história dele. Inclusive a Globo, a TV Bahia já fez uma reportagem com ele, a UOL agora fez uma reportagem também, e outras entidades aí acompanhando, né? Tivemos aqui uma visita no mês de novembro, justamente dia da semana do Novembro Sem Preconceito, uma visita de uma ONG, que é a Liga do Bem, veio aqui na comunidade, na comunidade Valéria, né? Nessa comunidade, fazer uma visita e trouxeram bastante coisa assim para o pessoal, né? Sempre tem, ou seja, tudo isso foi protegido pelo Cineclube, né? Ele começou a passar filme, inclusive no filme que ele passava lá quando ele passava filme, era uma cabanazinha e do lado tinha um pé de cajueiro, o pessoal subia no pé de cajueiro para poder assistir filme, entendeu? A gurizada, a juventude que gosta muito de novidade, né? Olha, o que eu fazia? Eu saía numa bis, uma moto bis, botava a caixa de som na garupa da moto e me picava para poder para os povoados passar filme, justamente lá, né? Aí o rapaz lá, o Delo, né, que a gente conhece por Delo, dizia, vamos passar o filme hoje na comunidade de Saco Grande, uma areia que não tem o tamanho para a gente passar, moto não passava, eu disse, não, a gente vai passar, vai de carroça, de burro, aí ele tem um equipamento de som, mas, né, um equipamento melhor, aí não levava a caixa amplificada, já levava o equipamento dele, por quê? Porque lá na comunidade era uma área rural mesmo, né? Totalmente rural, né, povoado, e aquele som ali, quando a gente ligava, estrondava a região toda. Então o povo ia para lá, para assistir o filme. Uma casa abandonada, entendeu? A gente já teve a ideia aqui de alguns jovens de passar filme até no cemitério numa sexta-feira 13, que aconteceu. Só para vamos passar o filme no cemitério, só que a direção do cemitério não permitiu, né? Aí eu digo, vamos, entendeu? Então, assim, porque é novidade. E eu aproveito as ideias do povo, que tem umas ideias meio malucas, a gente joga também, a gente acompanha, né? Aí eles gostam e dá atração, entendeu? Dá atração, inclusive. Pois tá bom, eu vou deixar aqui o telefone. Vou até deixar eu anotar aqui.
Isso, bom demais. Deixa a gente. Aí o canal também já marcou aqui, né? Cineclube. Eu passo por pessoal aí também. Até o pessoal que não estava aqui hoje, não pôde estar aqui hoje, eu repasso para o pessoal a informação, né? E aí, quem sabe, a gente marca aí para vocês fazerem uma live aqui conosco, aqui pela própria universidade, entendeu? Tem uma parte de cultura aqui da universidade que eu coordeno aqui. E seria muito legal falar desses aspectos da cultura da região de vocês para Goiás, entendeu? Sei. E aí a gente pode marcar isso aí também, depois aí nos próximos conversa aí para frente. Né? Daqui para frente. Porque agora eu vou ser fã de carteirinha de vocês. Maravilha. Nós de vocês também. Vamos fazer essa parceria aí. E vou começar mais, me aprofundar um pouquinho também nessa questão das leituras e tal, do cinema, do filme. Inclusive, eu quero assistir esse filme que vocês falaram aí. Sim, no dia 24 agora, na verdade, nós vamos fazer a escolha aqui, né? Nós vamos divulgar certinho, já passa aí para vocês. Pronto, pode passar. E aí vocês interagem conosco, vamos fazendo essa parceria aí, com certeza. Eu vou colocar o telefone dele no grupo do Cineclube, aí a gente já abre um canal aí para poder ter uma comunicação legal. Beleza. O Reginaldo que está aqui, que está como Cineclube Utopias, que você está vendo, que o nome do Cineclube nosso aqui é Utopias do Cerrado, né? Cerrado porque é a região de Goiás aqui mesmo, né? O Cerrado é a vegetação predominante aqui, né? Embora também esteja sofrendo pra caramba, assim como a região amazônica tal, e várias outras regiões do Brasil, né? Essa questão ambiental é uma crise que nós estamos no país, né? E o Reginaldo aqui, ele é bolsista, entendeu? Ele é bolsista do projeto hoje. Ele é um aluno da universidade e é remunerado para organizar aí conosco as sessões, o grupo de estudo, essa coisa toda. Certo. Vou marcar aqui seu telefone. Aí é 7599-255646. Você tem um WhatsApp, né, Zé Pereira? É nesse telefone mesmo. Nesse telefone mesmo, beleza. Então, assim, eu trabalho com movimentos sociais aqui no município há mais de 15 anos, né, com associações, cooperativas e tal. Na verdade, eu me denomino como articulador nessa área social aqui que eu trabalhei em sindicato rural, botou para fora porque não fazia nada, e eu estava sempre nas comunidades orientando, porque aqui existe uma barreira muito grande, porque o povo não tem um costume, a maioria, né, de trabalhar em associações aqui mais cartorais, mais do político, para estar conseguindo alguma coisa, sem o povo participar. E eu sou muito da ativa, né, de querer que o povo participe. Inclusive agora na comunidade de Massaranduba, que é a minha comunidade de origem, rural, a gente, no tempo de pandemia, a gente ganhou no edital de chamada pública aqui do governo do estado, recursos para trabalhar com os agricultores, né, para fazer suas hortas no seu terreno, e ali a gente conseguiu ter uma assistência técnica do governo do estado, está acompanhando, entendeu? E as nossas reuniões estão sendo pelo Google Meet, porque não tem como a gente se reunir, né? Já tem casos também. Então, assim, e o pessoal rural está aceitando essa ideia de entrar no link e participar da reunião. Que é difícil, você vê, uma comunidade rural que nem todo mundo tem acesso à internet, e quem tem está disposto a aprender a mexer na tecnologia. E eu também aprendendo, porque eu não sei muito mexer nessa tecnologia, mas tive que aprender, então eu vou aprender e quero aprender mais. Entendeu? Para poder facilitar o trabalho. Porque agora mesmo temos esse trabalho, essa questão não pode se reunir, então tem que ser assim pelas plataformas, né? Então tem que aprender de todo jeito. Entendeu? Então é obrigado a aprender, porque eu aprendo e eu fico para trás, eu não vai para frente, né? Não tem como. Sim, a gente tem que aproveitar essa oportunidade também, né? Tudo tem um lado bom, né? Aí o próprio Edgar Morin que a gente estava usando aí nesse documentário, né? Ele tem essas questões, ele sempre pontua muito isso, que as questões, não tem a questão assim, ou é tudo ruim ou é tudo bom, né? É uma virada que sempre, das coisas boas, elas geram coisas ruins, as coisas ruins geram coisas boas,
Então não tem essa divisão assim, ou é bom ou é ruim, né? Então a gente chega assim e fala assim, a pandemia é um horror. Claro que ninguém queria passar por isso, tem milhares de mortes no Brasil, só que assim, está acontecendo, né? E agora, o que a gente vai tirar disso para um mundo melhor, para uma vida melhor, para sermos pessoas melhores, né? É por aí. E aí o Edgar Morin é muito nessa linha, sabe? Esse documentário. Se você tiver a oportunidade de assistir, não sei se você viu aí, o Max disponibilizou no Google Drive, né? Tá no chat aí, seria interessante, assim, né? Até para ver como é que organizamos aí, para você ficar mais, saber melhor como é que foi organizado esse grupo de estudo, né? Verdade, eu quero ver sim. E outra isso aí. Nesse tempo da pandemia mesmo, ou a gente aprende ou não vai. Né? Ou não vai. Outra coisa que eu vejo, por exemplo, a situação está aí. A gente não pode ir junto com a pandemia. A gente tem que estar sempre, né? Exatamente. Para longe, ela vai cuidar do que ela tem que fazer, que é matar o povo, e nós não estamos para isso. Mas é para defender vidas. Né? E o que vocês estão fazendo aí é isso, né? É resistência. Né? Vocês estão fazendo um trabalho de resistência social, né? Verdade. Isso que é fantástico. Está todo mundo em depressão e não dá certo, né, meu irmão? Exatamente. Não dá certo. Então, eu só quero, para encerrar minha fala aqui, viu, Rogério? Quero agradecer pela oportunidade. Max, viu, Max? O Max desde o começo que ficou curioso para saber quem é esse filho do Sol, né? Então, o filho do Sol é esse aí que você está vendo. Por que é filho do Sol? Porque Heliópolis, ele é uma cidade que antes aqui chamava-se Novo Amparo. Aí, com a vinda de um sacerdote lá do Egito, e lá tem um Heliópolis também, né? Aí foi que ele disse, rapaz, aqui com muito sol que tem, aqui pode ser chamada Cidade do Sol. Por ser Cidade do Sol, Heliópolis. Hélio e Polis. Então, pronto. Juntou e ficou Heliópolis. Aí toda a ação que a gente faz aqui, nessa linha, é Cultura do Sol, Festival de Cultura do Sol, é tudo com sol pelo meio, né? Porque É norte da Bahia. Nordeste da Bahia. Nordeste. Fica divisa com Sergipe. Daqui para Sergipe só tem 12 quilômetros para o estado, né? Então fica bem no Nordeste, nós somos Nordeste do Nordeste e Nordeste da Bahia. No semiárido Nordeste 2 da Bahia, tudo Nordeste aqui, entendeu? É uma região bonita, inclusive, entendeu? Uma vegetação belíssima, um povo muito bom, muito hospitaleiro. Porém, assim, uma cidade também que muitos jovens empenhados nos estudos, muita gente fez faculdade aqui. E o interessante é que a maioria que está trabalhando aqui, um dentista tal, que estudou fora, mas está aqui contribuindo com a sua profissão. Né? No povoado mesmo, a Saranduba, vejam só quanto o cineclube e os pontos de leitura incentivaram lá os jovens, as crianças da época. E lá no canal você vai ver. Tem um momento lá com crianças, né, que hoje já estão formados, a gente conseguiu passar em concurso, apesar disso, por NSS, da Receita Federal, entendeu? De um povoado rural, que a gente tem como pobre, tá entendendo? Porém, depois a gente foi vendo que nada de pobre, a gente é só simplesmente desassistido economicamente, mas tem a sua luta, e que hoje tem pessoas lá que estão se destacando no povoado, né? E que lá mesmo nós estamos com 3 engenheiros que estão trabalhando nesse povoado, justamente onde tem o Sindicato do Sol, e 2 fisioterapeutas que trabalham lá, né? Que saem lá no município atendendo o pessoal, tudo incentivado através dos pontos de leitura e desse cineclube, entendeu? O cineclube veio depois. Então, assim, tudo incentivado pelos nossos movimentos, pelo nosso trabalho, né? Porque ele sempre buscava curso, rapaz, capacitação para o agricultor, né? Aí, com as pessoas chegaram com a ideia nova, incentivavam, os jovens participavam daqueles movimentos, então foram tomando gosto pela coisa e hoje está aí, né? Uma comunidade bastante, assim, participativa, né? No dia a dia dele lá. Então, eu só quero agradecer, viu? Gratidão a vocês, a todo o pessoal aí, e tamo junto. Bom, é isso aí. Aproveitar a deixa do Zé Pereira, também agradecer aí, né, o pessoal que ficou até agora, o Leonardo, Sandra, Sara, né, Ana, Lúcia, tal, o Reginaldo, o Max, então, que fez aí para nós viu, né?
Eu peguei o seu telefone aqui, né, Zé Pereira? A gente entra em contato até contigo para a gente verificar, a gente participar dessas lives e trazer vocês aqui no virtual aqui para Goiás, né? Fazer essa viagem. Bom. E é isso, a gente faz essas parcerias. Eu queria agradecer muito, porque nós nem esperávamos, né? A gente veio aqui discutir o Crônicas de um Verão, um filme, e acabou tendo um presente aí que é a experiência de vocês aí, né? Essa live aqui também, lembrar que esse grupo de estudos aqui de hoje vai ficar gravado também, né? Uhum. Eu também posso te passar o link do nosso canal lá, e você vai ter disponibilidade lá, porque a gente tem vários também encontros de cinema ali que está naquele canal nosso. Eu já tinha deixado até aqui no chat também, se não deu tempo de você marcar, eu mando para você pelo WhatsApp, né? E aí também tem um bom material lá sobre cinema e tal, do pessoal aqui de Goiás, né? E é isso, aí eu queria agradecer para todos aí, eu passo a palavra para o Max aí, ele que abriu, ele que fecha. Não, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu dei uma saidinha aqui, mas eu tava aqui na porta, escutei a história do Zé e tudinho, uma história muito vasta, Zé. A gente ainda vai ter muito tempo ainda para conversar. Agradecer o Rogério, a Sara, a Vanderlândia teve que sair agora, ela até pediu desculpa, mas também ela pediu desculpa pra gente ter que sair, mas agradecer ela já não tá aqui mais, eu agradeci também lá no chat. Não, é só agradecer mesmo, Zé. Eu tava ouvindo a história é muito ampla, cara, é muito enriquecedor também. Agradecer o Rogério, o Reginaldo, que sempre ajuda a gente em tudo. Todo mundo, Ana Lúcia também, igual você falou, agradecer cada um, Leonardo também pelo comentário também, todo mundo que comentou, ele comentou agora que a live foi boa. Aí eu só tenho a agradecer mesmo, e todo mundo que ficou até agora, e obrigado pela oportunidade de ter participado aí com todo mundo ter me ouvido também, e é isso, só agradecer mesmo, e valeu, Zé, história é muito boa, ainda a gente ainda vai ter mais tempo para conversar, muito enriquecedor também, e saudação pro seu povo aí também, manda um abraço para todo mundo aí, pelo povo aqui de Goiás também. Da terra do Piqui pra aí, que eu não sei o que é típico aí, mas aqui é o Piqui, a gente é tipo da terra do Piqui aqui. Aqui é mais mel de abelha, leite, essas coisas. É bom pra descontrair, mas brincadeira, mas agora, sério, um abraço aí pra todo mundo e valeu pela participação também, cara. E seja bem-vindo também, todo mundo que tá aqui, seja bem-vindo também. E é isso. Obrigado mesmo, um abraço a todo o povo aí do seu estado. E sua cidade, então, Catalão, né? Que é a terra de Amado Batista, né? É perto, ele morou aqui em Catalão também já. Foi, né? Não, Amado Batista de Catalão, né? Nasceu em Davinópolis, mas ele morou aqui também. Mas era considerado Davinópolis, Santo Antônio do Rio Verde, esses municípios era considerado daqui de Catalão, por causa da política também. Mas é considerado município de Catalão. Ah, pois olha. Então eu digo isso por conta da música dele, que fala de catalão. Quando você falou, me lembrei logo. Bom, pessoal. Obrigado, viu, gente? Só para agora deixar aí finalizar mesmo, pelo nosso horário, né? No dia 24, então, nós vamos estar divulgando para vocês, todo mundo aqui, né? Para vocês também espalharem para todo mundo que é muito cinéfilo, é fim de cinema, conhecido como Zé Pereira, falou que tem muita gente espalhada aí por todo lado que espera, né, assistir um filme. Vamos ver se a gente consegue fazer uma dinâmica no próximo de tentar passar o filme e depois, já logo em seguida do filme, abrir para um debate, né? Então a gente vai estar organizando isso, mas vamos estar divulgando para vocês. E também quem fez inscrição vai receber o certificado, né? O Reginaldo vai mandar pelo e-mail, tá? Então, obrigado, pessoal. Bom final de semana para todos e todas. E vamos ser firmes aí, vamos resistir por dias melhores, né? Um abraço. Até mais. Valeu, Até pessoal. Mais. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Bom fim de semana para geral, praticamente fim de semana, e até mais. Falou. Até mais.